Amém? E assim diz a palavra do nosso Senhor. Você pode acompanhar comigo aí a partir do versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Verso 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele está chamando. Verso 50. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Verso 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e seguia a Jesus pelo caminho. Feche os seus olhos mais um instante, por favor, e ore juntamente comigo. Pai, nós louvamos o Senhor e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Agradecemos ao Senhor por esta manhã tão maravilhosa, que o Senhor nos deu a oportunidade de acordarmos e buscarmos a tua presença neste lugar. Então somente, Pai, fala aos nossos corações. Estamos aqui sim para te cultuar, para buscar a tua face, para adorar o teu santo nome, e nós pedimos que o Senhor, pela tua grande graça e misericórdia, derrame do teu poder em nossas vidas em mais esta manhã. Pai, nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas sim, pelo teu grande poder, queremos ser renovados, transformados, direcionados pela tua palavra que é santa, pela tua palavra que é bendita e pela tua presença que é poderosa aqui neste lugar. Assim nós oramos com o nosso coração e nossos ouvidos sensíveis diante da tua presença, no nome santo de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Ivan está aí? O Ivan, se der para chamar o Ivan, se ele estiver aí. Se ele não estiver, se alguém toca o teclado, puder me acompanhar aqui, fazendo o favor. Amém, queridos? Queridos, eu já, nesta manhã, fiquei muito feliz, porque desde o início do culto, dos louvores, eu sei que sempre nós costumamos falar desta maneira, mas é uma realidade. O nosso Senhor, Ele já começou a falar em nossos corações. Através de cada um desses louvores, usou grandemente a vida do nosso irmão Diogo. Glória a Deus pela sua vida, Diogo, aqui nessas palavras. E o que ele falou, o que o Senhor falou através da vida dele, tem tudo a ver também o que nós vamos falar aqui nesta manhã. Usou também a vida do nosso pastor aqui nas palavras que ele trouxe neste momento. E também tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui nesta manhã. Amém? Glória a Deus. O Diogo, ele citou que o nosso Senhor Jesus, ele estava aqui neste lugar. Você crê nisso? Glória a Deus. O título que eu dei para esta mensagem é um reconhecimento. Diga assim comigo: um reconhecimento, um clamor e um milagre. Glória a Deus. Só mais um minutinho para mim ajeitar aqui um detalhe. Amém, agora sim. Queridos, o contexto deste fato, o qual nós acabamos de ler, nos mostra Jesus e seus discípulos subindo pela última vez para Jerusalém. Última vez porque ali seria o local onde ele cumpriria o seu propósito na cruz do Calvário. Um pouquinho antes, em Marcos capítulo 10, no versículo 33 até o versículo 34, o próprio Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, ele diz assim: estamos subindo para Jerusalém,
E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E sabe, queridos, tudo isto que ele passou foi por mim e foi por você, porque nós estávamos perdidos, estávamos separados de Deus, estávamos caminhando para um caminho de tormento, de morte eterna. A palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim que o pecado, através de um homem, entrou nesta terra e passou para toda a humanidade, e assim também veio a morte. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Estávamos perdidos, mas aprouve ao nosso Senhor entregar, pastor, o seu Filho amado. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Ele se entregou, o Cordeiro Santo, o Cordeiro puro, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, derramou o seu precioso sangue naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Sabe o que é mais interessante? No texto de Marcos capítulo 10, que no final do versículo, o próprio Senhor Jesus, Ele diz assim: eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele diz assim: 3 dias depois eu ressuscitarei. E o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre. E é esse mesmo Jesus que está neste lugar. E subindo para Jerusalém, a sua última subida, Jesus e seus discípulos, eles passam por Jericó. E aqui começa a nossa mensagem. É neste cenário, em Jericó, que um homem tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E a partir daí, a sua vida nunca mais foi a mesma. Vale ressaltar que a pessoa que tem um real encontro com Jesus, a vida dela nunca mais é a mesma. Certo dia, havia um homem ali no tanque de Betesda, em João capítulo 5. Aquele homem sofria já há 38 anos, mas quando o Senhor Jesus teve um encontro com ele, o seu sofrimento acabou. Ele diz assim: levanta, pega a sua maca, depois de 38 anos, e anda. Houve uma mulher também que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue, e de repente vem uma multidão, e vem Jesus. Ela falou: essa é a minha oportunidade. Ela enfrentou a multidão, ela já tinha gastado muito dinheiro com os médicos, ela enfrentou os obstáculos, porque ela pensou no seu coração: se ao menos eu tocar em suas vestes, se ao menos eu tiver um encontro com ele, eu serei curada. E ela foi, atravessou a multidão, atravessou a dificuldade, tocou nas vestes do nosso Senhor, e poder saiu do mestre, e ela foi curada. Houve um homem, e você vai conhecer, sim, naquela região de Jericó, um homem de pequena estatura, o nome dele era Zaqueu. Um dia ele ficou sabendo que o Senhor Jesus ia passar em Jericó. Ele era de pequena estatura, uma multidão passando, ele não conseguia ver Jesus, e ele sobe numa figueira brava. Ele começa a observar a Jesus, e quando Jesus passa por ele, ele fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém eu entrar na tua casa. Quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, não somente Zaqueu recebeu a bênção, mas toda a tua casa foi transformada. Ei! Quando nós temos um encontro com Ele, a nossa vida, ela é transformada. Voltando para o nosso texto base, de Marcos capítulo 10,
A Bíblia nos relata que à beira do caminho havia um cego mendigo pedindo esmolas, cujo nome era Bartimeu. E é através do seu encontro com Jesus que nós destacaremos pontos importantes para as nossas vidas. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é: o dia que se chama hoje é a sua oportunidade. Eu coloquei este título, ou melhor, este tópico, o dia que se chama hoje, porque amanhã também é o dia que se chama hoje, e é o dia da sua oportunidade. Depois de amanhã é o dia que se chama hoje, e vai ser a minha e a sua oportunidade. Semana que vem é o dia que se chama hoje, e todos os dias nós temos uma oportunidade. Bartimeu era cego, era um mendigo, ele estava às margens da sociedade pedindo esmolas, estava mendigando. Ei, havia dificuldades. Imagine o sentimento daquele homem. Havia um sentimento de exclusão, limitações sociais e até mesmo religiosas. E havia associações daquele problema, daquela deficiência, até mesmo com um pecado. Lembram da passagem de João, o capítulo 9, do 1 ao 3? De repente Jesus está passando com os seus discípulos e eles encontram um cego de nascença. Sabe qual foi a pergunta dos discípulos? Senhor, quem pecou? Foi os pais ou foi ele, para que ele pudesse estar desta maneira? O Senhor Jesus falou assim: não foi ele nem os pais, mas isto tudo aconteceu para a glória do nosso Senhor. E ele foi curado, e o nome de Deus foi glorificado. Certo dia, Bartimeu ele estava no caminho, como de costume. Ele estava com os seus ouvidos atentos, já que ele não enxergava, esperando ao menos ouvir o passo de alguma pessoa sequer, passando ali pelo caminho. Estava atento, porque se alguma pessoa passasse, e ele ouvisse os passos dessa pessoa, no momento certo, que ela passasse na frente dele, ele tinha que pedir a esmola. Senão a pessoa ia passar, e ele ia perder a oportunidade. Mas chegou um dia, que foi diferente. Enquanto Bartimeu estava esperando uma pessoa, de repente vem uma multidão. Barulho, agitação, uma grande multidão, e as pessoas naquele alvoroço. Então Bartimeu, aquilo mexe com ele, e ele faz uma pergunta: o que está acontecendo? Ele não enxergava. E anunciaram para ele que Jesus, o Nazareno, estava passando. A fama de Jesus já havia corrido por todos os lugares. E quando Bartimeu ele ouviu que era Jesus, a primeira coisa que vem em seu coração é: esta é minha oportunidade. Sabe qual que é o problema? É que para muitas pessoas hoje em dia está tudo muito fácil. Nós muitas vezes não aproveitamos as oportunidades. É como aquela frase de uma criança ou uma pessoa que nós falamos assim: se você der tudo para ela, ela não vai aprender a valorizar. Dá tudo na mão de uma criança, ela vai achar que é tudo fácil. Dá tudo na mão de uma pessoa, como diz, de mão beijada, ela vai achar que é tudo muito fácil, e aí, ela não valoriza. Hoje em dia, nós também, muitas vezes, não aproveitamos as oportunidades. Temos mais de uma Bíblia em nossas casas, fora as que estão dentro do nosso celular, mas nós não lemos. É o dia todo, a semana inteira às vezes, e a Bíblia cria até uma teia de aranha.
temos a oportunidade de buscar a Deus em oração, mas muitas orações são rasas, e às vezes a preguiça não deixa que nós possamos orar, porque está tudo muito fácil. Queria ver se nós estivéssemos em um país que a Bíblia é proibida, aonde que nós não teríamos um exemplar da Bíblia, nós teríamos somente algumas páginas rasgadas, para que nós pudéssemos ler o pão da vida. Aí eu queria ver. Está tudo muito fácil. Temos a oportunidade de cultuar, mas às vezes tratamos este momento com tanto desprezo e de qualquer maneira. Você já parou para pensar que aquela era a chance da vida de Bartimeu? Era a chance da vida dele, pois Jesus estava subindo para Jerusalém e ele iria ser crucificado. Era o momento dele. Era a grande oportunidade da sua vida. E então ele começou a clamar: ei, no dia que se chama hoje, você tem uma oportunidade. Assim como Jesus, ele estava passando em Jericó, Jesus está passando aqui nesta manhã. Será que você pode sentir a presença dele aí no seu lugar? A sua oportunidade é agora. A sua oportunidade é hoje. Segundo ponto, você tem uma arma poderosa chamada clamor. Versículo 47 diz assim: quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor, ele está intimamente ligado com a oração. Todo clamor é uma oração, mas nem toda oração é um clamor. Clamor é uma proclamação em voz alta. Clamor é um pedido de socorro. Clamor é uma expressão forte de dor, de angústia, de desespero. É você insistir diante de Deus, é implorar com intensidade. Sabe, queridos, eu não sei ao certo o que você tem passado, porque tem lutas que é somente você e o seu Deus que sabe. Eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais as suas doenças, mas eu posso te dizer algo: comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar. Bartimeu, ele clamou com grande poder. Vejamos algumas características deste clamor. Ele clamou com reconhecimento. É por isso que o título dessa mensagem é um reconhecimento. E ele continua assim: o que ele ouviu de algumas pessoas era que ali passava o Jesus, o Nazareno. E sabe, queridos, Jesus, o Nazareno, era o Jesus desacreditado. João capítulo 1, versículo 46, quando Filipe encontra Natanael, ele diz assim para ele em João capítulo 1, ei, encontramos Jesus, o Nazareno. Sabe o que Natanael fala para ele? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era desvalorizado entre os seus. Marcos capítulo 6, versículo 4 diz assim: Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes, em a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Não era valorizado na sua própria terra.
Mas dentro de tudo que Bartimeu ele já havia ouvido sobre Jesus, ele clama reconhecendo quem ele acredita que ele realmente é. Jesus, filho de Davi. Ele ouve que era o Jesus o Nazareno, o desacreditado. Mas ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele diz filho de Davi, ele está clamando com reconhecimento, e ele está clamando com adoração. Ele está adorando o Rei dos Reis. Ele está reconhecendo quem Jesus era. Ele reconhece que Jesus é rei, que era o descendente de Davi, que era o rei esperado, que tem autoridade real e poder para restaurar, para libertar, que ele era o libertador, o resgatador, que ele era o Messias anunciado pelos profetas. E a pergunta para a igreja é: você ainda reconhece que Jesus, ou melhor, você reconhece que Jesus é aquele que pode mudar a sua história? Ou, com o passar do tempo, nós não vemos mais os milagres acontecerem do nosso jeito, e você não acredita nele mais da mesma maneira? Quem é Jesus para você? É o desacreditado, porque muitas vezes não operou da maneira que nós queríamos? Ou é aquele que ainda pode salvar, aquele que ainda pode resgatar, aquele que ainda pode curar, aquele que ainda pode libertar, aquele que ainda pode direcionar? Ele clamou com humildade e com toda a sua força. Vai prestando atenção. Reconhecimento, agora com humildade e com toda a força. Pois ele sabia que só Jesus poderia mudar a sua realidade. Então, Bartimeu, ele reconhece a sua fragilidade. Ele reconhece quem ele era. Ele fala: tem compaixão de mim. Sabe o que ele estava querendo dizer? Jesus, esteja junto comigo, participa do meu sofrimento, tem compaixão de mim, olha os meus sofrimentos. E um pouco mais à frente ele fala: tem misericórdia de mim. Esta palavra ela é dividida em duas partes: miserum, que significa miséria, miserável, infeliz, sofredor, e cordes, que vem do coração. Miserum cordes, misericórdia. E sabe o que ele está querendo dizer? Coloque este sofredor, ele reconhece quem ele é, coloque este miserável no teu coração, Jesus. Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esses Deus, Ele não despreza. E sabe, queridos, muitos tentaram parar Bartimeu. Falaram: ei, fica calado. E sabe de uma coisa? Quando você se levanta para clamar, para orar, o inimigo ele vai tentar te parar. As circunstâncias da vida, elas vão tentar te parar. A doença que muitas vezes você está enfrentando vai tentar te parar. As pessoas, elas tentam te parar, assim como no caso de Bartimeu. A nossa própria carne tenta nos parar. Mas este é o momento de aplicar ainda mais as nossas forças. É o momento da dificuldade que você deve aplicar muito mais intensidade. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o vosso coração. Insista, persevere, não desista do seu milagre.
sabe o que acontece? Às vezes está tão perto, mas nós não insistimos. Às vezes você já abriu uma porta, você já abriu outra, abriu mais uma, e quando o milagre está na próxima, muitas vezes nós não abrimos a próxima porta. Muitas vezes nós não insistimos. Mateus capítulo 7, do 7 ao 8, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Ele clamou com fé, mesmo sem ver o milagre, ele acreditou que Jesus poderia operar o impossível. Isto é fé. Nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Eu estou passando por uma situação, não está acontecendo, mas eu vou crer que vai acontecer. Hebreus capítulo 11, verso 1, um texto tão conhecido: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e as provas das coisas que nós não vemos. Exerça a sua fé, aumente a sua fé. Ei, vai ficar até quando da mesma maneira? Vai ficar até quando reclamando, murmurando, enchendo a cabeça da esposa, do marido? Ah, nada dá certo. Aumenta a sua fé. E Ele é capaz de trazer à existência o impossível. Certa vez, Jesus, ele ensinando sobre fé, em Marcos capítulo 11, do 22 ao 26, ele disse assim, respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se para o mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, mesmo que ainda não aconteceu, e assim lhes sucederá. Olha um detalhe importante aqui, e esse eu quero que você grave, juntamente comigo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Tem algo contra alguém? Quer receber um milagre? Quer ter resposta de oração? Não adianta estar com o coração duro, com um coração que não perdoa, com raiva das pessoas, falando mal dos outros. Vai receber um milagre como? Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Bartimeu, ele clamou com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que ele recompensa todos aqueles que o buscam. Terceiro ponto: continue até você tocar o céu. Olha o versículo 49. E Jesus parou. Existe até um louvor que fala sobre isso, né? Até tocar o céu. Não precisa tocar não, irmã. Até tocar o céu. Estou meio desafinado, né? Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. E é uma verdade. Eu vou te buscar, eu vou te adorar quando? Um dia só? Não, eu vou te buscar até tocar o céu.
Continue. Continue. Sabe o que isso nos fala? De nós não desistirmos do nosso milagre. Não desista do seu milagre. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? É parar no meio do caminho. É a inconstância. Começam até bem. Eles começam algo, mas não tem constância para ir até o fim. Começa a ler a Bíblia hoje, mas não tem constância para terminar. Começa um projeto hoje para Deus, mas não tem constância para terminar. É uma pessoa inconstante. Não vai até o fim. Para no meio do caminho. E às vezes, como nós já falamos, o milagre ele está às portas. E muitas vezes nós não recebemos porque nós desistimos. O clamor daquele cego foi tão intenso que mexeu com o coração de Jesus. Marcos aqui no capítulo 10, o verso 49, diz assim que Jesus, quando ouviu aquele clamor, ele parou, porque aquele homem não parou de clamar, mas Jesus, ele teve que parar. Ei, Jesus, ele não parou por obrigação. Quando nós falamos ele teve que parar, não foi por obrigação, mas Jesus ele parou, porque havia ali um homem com um coração sedento. E ele disse assim: chamem este homem, chamem ele aqui. E chamaram aquele cego: ânimo, levanta-se, o mestre, ele te chama. Agora eu quero que você imagine comigo uma multidão, o cego a uma certa distância. O texto fala que Jesus não foi até ele. O texto fala que Jesus pediu para o chamar. E naquela grande multidão, eu imagino o Senhor Jesus falando para aqueles que estavam ali: chame aquele homem. E aí foi passando de um para outro. Foi passando de um, e o outro falou: ó, chama Bartimeu, chama aquele cego. E passou para outro, 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 até chegar ali, naqueles que estavam pedindo para ele se calar. E aquelas pessoas que estavam pedindo para Bartimeu se calar, tiveram que falar: ei, não precisa parar não, levanta-se, o mestre te chama. Clame, vence os obstáculos que tentam te parar, até você tocar o coração de Jesus. Quarto, nós já estamos encerrando. Milagres ainda acontecem. Os milagres são reais. Deixa eu te falar uma coisa. Independente do grau de dificuldade aos nossos olhos, os milagres, eles são reais. Qual é a sua dificuldade? Pense juntamente comigo aí no seu lugar. O que nós temos enfrentado? O que tem tirado o seu sono? O que tem feito muitas vezes você colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir descansar? Qual é o impossível que você tem enfrentado no seu dia a dia? Milagres ainda acontecem. O problema é que a incredulidade, a falta de fé,
tem feito muitas pessoas desistirem da sua bênção e do seu milagre. Não acontece mais. Por causa disso e por causa daquilo. Mas está demorando tanto mas vem aquele sentimento, mas o Senhor Jesus, Ele não está me ouvindo, já faz tanto tempo. E a incredulidade tem roubado muitas pessoas. Mas quando nós olhamos para o texto, vemos que o dia de Bartimeu chegou. E se o dia de Bartimeu chegou, o meu e o seu também pode chegar. Se o dia dele chegou, o meu também pode chegar, porque aquele mesmo Jesus que estava passando em Jericó é o mesmo Jesus que está aqui nesta manhã. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que passeia aqui no nosso meio. São anos muitas vezes sofrendo. 20 anos, 30 anos, 38 anos, 5 anos. Ei! O seu milagre, um dia ele pode chegar. Tão somente não desista. Tão somente não desista. Eu tenho coisas na minha vida que aos meus olhos é impossível. E é somente pela fé que eu sei que o meu milagre ele pode chegar. É somente por esse Jesus que está aqui que o meu milagre, que o seu milagre, ele vai acontecer. Versículo 49, Jesus parou e o chamou. Apocalipse capítulo 3, reflita juntamente comigo. Versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, tem um convite para nós todos os dias. Assim como Ele chama aquele cego, Ele também tem um convite para nós. Achegai-vos a mim, e eu se achegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei e cearei com esta pessoa e ele comigo. Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim. O Senhor Jesus, Ele tem um convite para nós todos os dias. Verso 50, lançando a sua capa para o lado, ele deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aquele homem foi ter com Jesus. O Senhor, como eu disse, tem um convite para nós. Mas nós temos ido ao seu encontro? Lembra do primeiro tópico? O dia que se chama hoje é a sua oportunidade. Às vezes passamos o nosso dia preocupado com tantas coisas que são importantes, sim. Tantas correrias a fazeres, tantas tarefas, mas temos separado um tempo de qualidade para ir ao encontro do nosso Senhor Jesus? Este encontro resultou em um milagre. Sabe, queridos, os nossos encontros com o Senhor irão nos surpreender. Jesus faz uma pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? E da mesma forma, esta pergunta é direcionada para todos nós: o que queres que eu te faça? O que nós temos apresentado a Ele em nossos encontros tem sido realmente aquilo que é prioridade? Tem sido realmente algo que é necessidade? Tem sido aquilo que está alinhado com a palavra do nosso Deus? Tem sido aquilo que quando nós recebermos, não vai fazer com que nós nos desviemos? Senhor, eu quero tanto um emprego,
Me abençoa, e quando entra, rouba todos os horários que ele tem diante de Deus. Não consegue mais participar de nada, não tem tempo mais para nada. Ah, Senhor, eu quero isso. E quando recebe, some, foge, nunca mais quer saber do Senhor. O que temos apresentado em nossos encontros, saiba de uma coisa: Ele conhece as nossas motivações. Certa vez, Tiago e João, eles fazem uma pergunta, eles pedem algo para o Senhor. Senhor, podemos te pedir algo? E o Senhor Jesus, ele, da mesma maneira que ele falou para algumas pessoas, ele fala também para os discípulos: o que queres que eu faça para vocês? O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, quando o Senhor estiver na tua glória, nós queremos sentar um à tua direita e um à tua esquerda. O Senhor, vocês não sabem nem o que vocês pedem. Vocês estão pedindo é por ambição, por posição. E tem muitas pessoas pedindo por posição. Só querem se aparecer. Só querem posição. Ah, eu faço melhor que ele, eu prego melhor que ele, eu faço isso, eu quero me aparecer. Qual é a motivação do nosso coração? E quando ele pergunta para Bartimeu, ele apresenta a sua prioridade, ele apresenta a sua necessidade. Bartimeu respondeu: que eu torne a ver. E ele recebeu o seu milagre. E para encerrar, versículo 52: não queira somente a bênção, queira também o Jesus da bênção. Olha o versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Presta atenção numa coisa: ele não falou assim para Bartimeu: vem, a tua fé te salvou. Não, ele falou: Bartimeu, vá em paz, vá, a tua fé te salvou. Bartimeu falou: o quê? Agora que eu fui curado, eu vou nada, eu vou atrás do Senhor. E ele seguiu ao nosso Senhor Jesus. Sabe, queridos, não queira apenas receber, queira se relacionar com Ele todos os dias. Siga hoje os passos de Jesus. E assim como Bartimeu, que recuperou a sua visão, e ele seguia Jesus pelo caminho, vá com Jesus até o fim. Vá com Jesus até o fim. Mesmo que estiver doendo, mesmo que estiver doloroso, mesmo que você estiver sofrendo, vá com Jesus até o fim. Fique de pé no seu lugar, por favor. Feche os seus olhos. Por favor, feche seus olhos. É hoje. É hoje. É hoje. A sua oportunidade é hoje. Esqueça o irmão que está aí do seu lado. Não se preocupe com ele agora não. O que você tem enfrentado, o que você tem passado, que aos seus olhos é impossível, Jesus está aqui. É hoje. Você pode clamar juntamente comigo. Aquela foi a oportunidade da vida de Bartimeu. Nós temos esta oportunidade hoje.
Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo e bendito nome. Obrigado, meu Deus, porque em mais um dia o Senhor nos dá o fôlego de vida. O Senhor nos dá uma nova oportunidade. A oportunidade de estar aos teus pés. A oportunidade de receber mais um dia um milagre. A oportunidade de te adorar. A oportunidade de clamar diante do Senhor. Pai, na minha vida tem algo que é impossível. Eu tenho situações impossíveis aos meus olhos. Mas para o Senhor nada é impossível. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Eu reconheço a tua grandeza. Você pode adorar comigo aí no seu lugar. Você pode reconhecer a grandeza de Deus. O Senhor para nós não é um Deus desprezível. Não é somente o Nazareno, que muitas vezes era visto como desacreditado, aquele que não tinha honra. Para nós, o Senhor é aquele que vive, é aquele que reina, é o Messias prometido, é o nosso resgatador, é o nosso libertador, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que restaura, é o Deus que opera milagres. Ei! É o Deus que opera com grande poder. É o nosso Rei, o nosso Salvador. É o Cordeiro Santo que derramou seu precioso sangue, que nos deu livre acesso ao Pai. A Ti nós clamamos nesta manhã. Tem misericórdia de nós. Eu sou um miserável, Pai. Me coloque em Teu coração. Olha para as nossas necessidades. Nós sabemos que o Senhor não se esqueceu de cada um de nós. E pela fé, nesta manhã, mesmo ainda não vendo, nós tomamos posse do nosso milagre. Eu tomo posse do meu milagre. Eu tomo posse do meu milagre. Eu recebo. Pela Tua palavra, o Senhor é um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Pela fé eu recebo. E nós queremos, Pai, ir com o Senhor até o fim. Seguir os Seus passos. Receber sim as Tuas bênçãos, mas não se apartar do Senhor. Te buscar todos os dias, a começar dentro das nossas casas, nos voltar para Ti, porque o Senhor, ó Deus, é o único em nossas vidas. E para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença neste lugar. Obrigado porque eu sei que nesta manhã, nesse dia tão especial que passaremos aqui, não vai ser mais um dia comum. O nosso milagre, ele chegou, eu tomo posse.
Não é mais um dia qualquer. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você, através desta palavra, foi abençoado, não por mim, mas porque o Senhor está neste lugar, e é Ele que fala em nossos corações. Aplauda Ele no seu lugar. Meu Deus. Amém, queridos. Glória a Deus.